Saúdo você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e hoje Ele possa esclarecer para você qual é a verdadeira igreja, a igreja remanescente que surgiu no terceiro milênio. A igreja que, se continuar fiel, será aquela que há de abrir os braços, os membros hão de abrir os braços para receber a Jesus em vida como igreja verdadeira na terra. A fim de identificarmos esta igreja, nós temos que buscar a evidência bíblica. No livro de Daniel, capítulo 10, o anjo disse ao profeta que ia revelar a ele o povo de Deus dos últimos dias, ou seja, a experiência do povo de Deus dos últimos dias. Em Daniel capítulo 10, versículo 14, especificamente, nós lemos as palavras do anjo, dizendo assim: agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Ele falava da visão relatada no versículo 1. Ele disse: no ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. A visão foi dada a Daniel. Daniel era judeu, um profeta do Senhor. E o anjo que veio falar com ele é o anjo que sempre o acompanhava nas revelações. E ele aparece nominado no capítulo 9, versículo 21. Estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Então, Gabriel veio até o profeta Daniel e disse: olha, eu vou revelar a você o que há de acontecer nos últimos dias. E o que há de acontecer com o teu povo, especificamente. Agora, como é que nós vamos descobrir, então, quem é o povo de Daniel? Não é muito difícil. Daniel pertencia ao povo judeu. O povo judeu tinha duas características identificáveis hoje espiritualmente. Uma delas era guardador do sábado, ninguém questiona. A segunda delas era que adorava um só Deus, o Pai. É famoso o texto invocado pelos judeus de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Shema Israel, né? Adonai Eloheinu, Adonai Erra. Quer dizer, ouve Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Eles criam em um só Deus, o Pai. Portanto, monoteísta não crê em trindade e guarda o sábado. O povo de Daniel nos últimos dias seria um povo com esta característica. Detalhe, os judeus na época de Daniel eram os depositários da verdade do sábado, eram os que tinham o encargo de levar isso ao mundo, eles detinham a Torá, que era a revelação do Senhor das Escrituras. No tempo presente, um outro povo tornou-se o ícone do sábado, são os adventistas do sétimo dia. Quando você vê alguém que guarda o sábado, você já pergunta: ah, você é adventista? Ocorre que o adventista hoje, ele não é monoteísta, ele crê na trindade. Embora ele diga que é monoteísta, ele não é, porque ele crê em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aí tem aquela filosofia por trás, né, dizendo que os três são um, mas isso é tudo invenção humana. Na prática, em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, a Bíblia diz: todavia, para nós há um só Deus, o Pai. Então, o povo de Deus nos últimos dias seria um povo que guardaria o sábado, só que ele não teria essa crença na trindade. E aí? Será que seriam os judeus? Será que seriam os adventistas? E como é que a gente fica nisso? Uma coisa importante de se verificar é o tempo apontado, as circunstâncias do profeta Daniel, e aí podemos remeter isso para os últimos dias. Por quê? A Bíblia diz no livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9, que o que era é o que é, o que foi é o que há de ser. Então, no fim dos dias, vai haver só uma repetição da história. Tende a haver um povo paralelo com aqueles fiéis da época de Daniel.
povo de Israel tinha sido levado cativo para a Babilônia e lá permaneceu durante 70 anos. Isso está revelado na Bíblia, em 2 Crônicas, capítulo 36, diz assim. 2 Crônicas 36, verso 20. Os que escaparam da espada levou para a Babilônia e fizeram-se servos dele e de seus filhos até ao tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela palavra de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor, seu Deus, seja com ele. No primeiro ano de Ciro, portanto, o povo judeu foi autorizado a retornar para Jerusalém. Isso foi um marco, por quê? Durante os 70 anos de cativeiro, eles estiveram sob o jugo babilônio. Eles eram obrigados a adorarem o Deus dos babilônios, a trindade babilônia, Bel, Marduk e Ishtar. A obrigação fica patente do livro de Daniel mesmo, onde ele comenta, por exemplo, da ameaça feita pelo rei Nabucodonosor, isso em Daniel capítulo 3, aos judeus, amigos de Daniel, caso eles não adorassem a estátua de ouro que ele tinha erigido. Então a punição era jogá-los na fornalha. Deus os livrou miraculosamente, mas fica evidenciado que Babilônia não tolerava a religião verdadeira. Então, durante 70 anos, eles estavam cativos da religião falsa. E agora, pelo decreto de Ciro, ao final daqueles 70 anos de cativeiro, eles eram autorizados a voltarem a Jerusalém e ali restabelecer a adoração ao verdadeiro Deus. Portanto, era um retorno da apostasia para a verdadeira adoração. Em Daniel capítulo 10, nós notamos que a visita do anjo ao profeta ocorreu 2 anos mais tarde, no ano 3º de Ciro. Note em Daniel 10, versículo 1. No ano 3º de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel. E aí é que no verso 14 o anjo fala: Vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos últimos dias. Portanto, nós temos aqui uma cronologia montada. 70 anos de cativeiro, onde o povo ficou subjugado a uma adoração falsa. Então, ao final desse período, ele volta a Jerusalém para restabelecer a verdadeira adoração. E 2 anos mais tarde, então vem a revelação do anjo para Daniel. Esta revelação, ela transcorre do capítulo 10 até o 12. E no capítulo 12, versículo 4, nos é revelado que essa mensagem foi comparada a um livro selado. Olha lá conosco. Versículo 4. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Então esse livro ficou fechado. Quando ele fosse aberto, então uma série de coisas aconteceriam. Eu queria que você guardasse isso, porque isso vai nos ajudar a encontrar o marco da verdadeira igreja, ok? Antes de avançar, vamos traçar o paralelo para os nossos dias. Assim como os judeus eram o ícone do sábado na sua época, falamos há pouco que os adventistas do 7º dia são o ícone do sábado no tempo moderno. A propósito, há alguns anos atrás, já se tornaram o grupo mais numeroso guardador do sábado de toda a terra.
E também, coincidentemente, por cumprimento da profecia, ocorreram 70 anos de cativeiro babilônio dentro ou para com os membros dessa denominação. Vou explicar com maiores detalhes agora. Essa denominação nasceu nos moldes dos judeus em termos doutrinários, ou seja, guardava o sábado e cria na existência de um só Deus, o Pai. Isso pode ser comprovado, para quem tiver interesse, pelos documentos que essa igreja divulga, notadamente o seu livro do ano, até o ano de 1914. Ali eles expunham as suas crenças, e eles diziam, cremos na existência de um só Deus, e depois do Senhor Jesus Cristo. Porém, em 1931, essa realidade mudou. Ali, eles incluíram a crença da Trindade como crença número 2, e aí diziam Deus ou Trindade, etc, etc, etc. A partir de 1931, 70 anos se estendem, onde os membros daquela organização se sujeitam a adorar o mesmo Deus que os babilônios adoravam, ou seja, a Trindade. E nós chegamos até 2001, 1931, mais 70 nos levam a 2001. No ano de 2001, ocorreu um levante em diversas partes do mundo, dentre membros desta organização, de pessoas que estavam buscando retornar à adoração ao Deus verdadeiro. Tal como ocorreu no passado, ocorreu no presente. Agora o interessante é o seguinte, havendo um paralelo entre o passado e o presente, nós sabemos que, assim como 2 anos depois do livramento do cativeiro babilônio, o profeta recebeu a visita do anjo e foi dada uma revelação, também na nossa época isso deveria acontecer. Um outro detalhe, nós vimos que a revelação do anjo estava selada. Este selo aparece no livro do Apocalipse. Abram lá conosco em Apocalipse, capítulo 5, versículo 1. O profeta João diz, e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Versículo 7. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, etc. Versículo 7. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Esta é a cena, nós já estudamos em outros vídeos, só vamos recolocar aqui o conceito. Esta é a cena do juízo de Deus. Os 24 anciãos estão em redor do trono de Deus, ali está assentado Deus e há um livro que está ao lado dele. Quem chega para buscar e abrir o livro? Jesus. Este livro está selado. Qual era o livro selado? Nós vimos. Aquele da revelação de Gabriel, lá em Daniel capítulo 10 até 12. Aquele livro estava selado, e é este livro que aparece aqui na cena do juízo. E Jesus vem para revelar, ou seja, abrir os selos do livro. Quando ele abre o livro, o que acontece? Apocalipse 6, versículo 1. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão, vem. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Então, quando ele abre aquele livro, vê-se um cavalo branco avançando. O que isso significa e em qual tempo estamos? Ora, segundo o que vimos lá no livro de Daniel,
a revelação do anjo, ela ocorre 2 anos após o final do cativeiro babilônico. Sendo assim, trazendo para os nossos dias, o cativeiro babilônico moderno encerra-se em 2001, quando então muitos retornaram à adoração ao verdadeiro Deus. Isso você pode ver algumas evidências na internet, você que tem curiosidade, pesquise. Quando começaram, quando explodiu, por assim dizer, no mundo inteiro, esse estudo voltando ao antitrinitarianismo dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você vai ver algumas coisas ali. Eu participei desta história, então para mim é mais fácil falar. Mas houveram outros também, não fui o único. Portanto, você consegue levantar evidências. Então, 2001, final do cativeiro babilônio. 2 anos mais tarde, 2003. Note que o decreto que pôs fim ao cativeiro babilônio foi no 1º ano de Ciro, e a visita do anjo foi no 3º. Então, o 3º ano marca o momento do encontro do anjo Gabriel com Daniel. Equivaleria a 2003 na nossa era. Em 2003 seria um momento onde haveria aqui na Terra, para nós, a revelação daquela profecia lá em Daniel. O que aconteceria no céu? O que nós estamos vendo. O Cordeiro, ele pega o livro de Daniel e ele abre, porque Jesus é quem pode dar a revelação. Claro que ele envia o anjo para que comunique a revelação a nós, mas, em primeiro lugar, a revelação parte de Jesus. Se isto é uma dúvida para você, eu exponho esse princípio, porque ele está escrito declaradamente, ou de forma aberta no Apocalipse, no capítulo 1, versículo 1. Diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E, pelo seu anjo, as enviou e as notificou a João, seu servo. Então a sequência foi essa. Em 2003, Jesus abre o selo no céu. Tendo aberto, o anjo Gabriel parte com a revelação e vem para a terra. E aqui na terra ele vai comunicar aos seus servos. E ao fazer isso, surge algo, como um cavalo. O que esse cavalo representa? Esse cavalo representa, nós já vamos ver pelo simbolismo bíblico, uma igreja. É o surgimento de uma igreja que recebe essa revelação e agora vem levar a revelação para o mundo. Ou seja, a revelação que essa igreja recebe não é só doutrinária. Muitos ministérios surgiram a partir desse levante de 2001, mas focando na questão doutrinária. Nós cremos em um só Deus, o Pai. Só que nós vimos, Gabriel visitou a Daniel, foi revelar o que ia acontecer ao povo de Deus nos últimos dias. Ou seja, ele foi dar uma revelação das profecias. Então surgiria um ministério que, além de levantar a verdade doutrinária, ele também empunharia uma bandeira com verdades proféticas. A revelação da profecia do que ia acontecer com o povo de Deus dali para frente nos últimos dias. Nada de chamar história de profecia. Não, nem história pós-moderna. Estamos falando de revelação sobre o futuro mesmo. E aí surge esse cavalo branco. A Bíblia relata que cavalo é símbolo de igreja. Foi o símbolo usado por Deus para representar o povo de Israel na sua peregrinação durante o deserto. Convido você para abrir comigo em Isaías capítulo 63, versículos 7 e 13. Vamos lá. Isaías 63, versículos 7 e 13. As benignidades do Senhor mencionarei, e os muitos louvores do Senhor, consoante tudo o que o Senhor nos concedeu, e a grande bondade para com a casa de Israel, que usou com eles segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Versículo 13. Aquele que 9, eu acho que vai ajudar a contextualizar. Em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Versículo 13. Aquele que os guiou pelos abismos, como o cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram. Ou seja, aqui está mostrando Deus guiando o povo de Israel pelo deserto
como se ele fosse um cavalo. E aí nós vemos que, lá em Apocalipse, portanto, quando abre-se o selo, lá no ano de 2003, deve surgir uma igreja. Essa igreja é representada pelo cavalo branco. É branco porque representa a pureza. Pureza de propósito, pureza no sentido de obedecer a Deus, querer fazer a sua vontade. Um ministério surgiu naquela época e foi fundado em dezembro de 2003, por meio da comunicação do anjo com uma pessoa, onde indicou que fosse constituída uma comissão de 5 pessoas para dar início a uma obra. E esse ministério se destacou por não apenas pregar a verdade doutrinária sobre a existência do único Deus, mas também de apresentar as profecias para os últimos dias. E evidências disso você vai encontrar várias quando eu abrir aqui os nomes. Eu vou abrir para você poder investigar. Esse ministério chamou-se Ministério 4 Anjos. As pessoas que foram designadas na época pelo anjo para esta pessoa que recebeu a visão, de nome Alejandro, foram em ordem alfabética: Alejandro, Fábio, Jairo, Rogério e Luiz Mendes. Eu inverti um pouquinho a ordem, mas os 5 eram esses. Destes 5, um não aceitou o encargo, foi substituído por outro, e o ministério começou as suas atividades. Em meio a muitas lutas, não foi fácil. Houveram muitas sacudiduras, vários dos que faziam parte daquela comissão de 5 pessoas de junta diretiva foram sendo substituídos ao longo do tempo, e de forma que passaram por essa comissão vários outros nomes. Eu quero aqui não fazer agravo a ninguém e não esquecer ninguém, mas a gente é humano, mas eu participei, me lembro de alguns nomes que passaram, nomeadamente Neymar, José Bandeira, Gilmar Cerqueira, Rafael, Evandro, dentre os que agora me lembro. E mais tarde, outros que passaram, que foram João Carlos, depois Jefferson Araújo, Lucas Pereira, Jaime Ferreira e Bruno Prendim. Espero não ter esquecido ninguém. E o ministério foi avançando durante os anos. A princípio, sempre com 5 pessoas à frente. A Bíblia diz que a igreja tem a sua história. Em Apocalipse, a carta às 7 igrejas, isso já se sabe, muitos que a estudam, que estudam as 7 cartas, sabem que elas traçam a história da igreja cristã desde os apóstolos, mas o que poucos conhecem é que ela traça não só essa história. A história da igreja sempre é repetitiva, e ela traça a história de cada igreja que nasce como pura, e mais tarde pode até mudar. E aí é que eu quero chegar. Em Apocalipse capítulo 2, considerando esse princípio que colocamos aqui, uma história, portanto, começou. Onde? Na primeira igreja. Esse ministério, o Ministério 4 Anjos na época, começou descrevendo ou escrevendo a sua própria história a partir da primeira igreja. E aí nós encontramos esta mensagem, Apocalipse 2, versículo 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, versículo 2. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não o são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Especificamente, aqueles que fizeram parte deste ministério naquela época, ouviram
pregadores de dentro do ministério, passando essa mensagem aplicada ao próprio ministério como sendo uma advertência ao ministério. Eu posso mencionar aqui pelo menos 2 nomes que fizeram parte da junta diretiva, da comissão, na época, aqueles nomes apontados por Deus, que trouxeram essa mensagem. Um por meio de pregação e outro por meio de instrução direta de Deus. Um deles, Rogério, por meio de pregação, o outro por instrução direta, Alejandro. Na época, todos que receberam a mensagem dentro do ministério entenderam que ela era de Deus e houve uma preocupação com respeito a não perder o castiçal. Porque aqui o Senhor ameaçou, falou, olha, eu poderia tirar, posso tirar e vou tirar brevemente o castiçal, se não se arrependeres. O ministério era forte no sentido de manter a doutrina pura, de não permitir que elementos estranhos introduzissem doutrinas erradas ou cerimonialismos, fanatismos dentro do ministério, porém estava em risco de perder esta luz que o Senhor vinha dando. Quando a Bíblia fala de castiçal, o que quer dizer? Não é difícil de entender. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É isso. Então, o ministério tinha a luz da palavra, mas poderia perder. E como? Nós já vamos ver na sequência. Como toda igreja que nasce, ela passa por etapas. Ela nasceu naquele tempo do primeiro selo, primeiro cavalo. Se a gente volta para Apocalipse 6, versículo 2, foi um tempo de vitórias, digo vitórias espirituais. E assim diz, olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Mas chega-se ao tempo do segundo selo. No versículo 3, a Bíblia diz que, havendo o cordeiro aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo, o profeta ouviu, vem, e saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. O que quer dizer agora? O ministério que começou bem, agora se vê diante dessa situação. Deus falando, vou tirar a paz, ou foi permitido que se tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi dada uma grande espada. E o que significa essa questão de tirar a paz de dentro do ministério? Em Lucas capítulo 12, eu convido você para abrir, no versículo 42, o Senhor tinha dado um aviso, o qual também foi muitas vezes pregado dentro do ministério, e as pessoas que fizeram parte desse ministério, mesmo as que hoje já não estão, podem testificar de que isso aqui é verdadeiro. Pregação. E disse o Senhor, Lucas 12, 42, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo, a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas, se aquele servo disser em seu coração, o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que não o espera, e numa hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. Aqui o Senhor fala de uma separação em duas classes. Uma classe, aquele mordomo fiel e prudente, continua pregando a verdade para o seu tempo. Outra, aquele que diz, meu Senhor tarde virá. Parece que ele rejeita alguma verdade que diz respeito à proximidade da vinda de Jesus. E aí ele começa a espancar os criados e criadas. Claro que na época a mensagem não foi pregada nessa luz que estou explicando agora, com essa clareza. Hoje, olhando para trás, fica mais fácil. Mas era pregada a necessidade
de manter-se um mordomo fiel e prudente. Nesse contexto, ainda em Lucas 12, no versículo 49 em diante, o Senhor diz assim: vim lançar fogo na terra, e que mais quero, se já está aceso? Importa, porém, que eu seja batizado com um certo batismo, e como me angustiam até que venha a cumprir-se. Aí vem o ponto. Cuidai vós que vim trazer paz à terra? Não vos digo, mas antes dissensão. Aqui faz-se a conexão com o segundo selo. Por quê? Ali em Apocalipse 6, versículo 4, foi dito que ia se tirar a paz da terra. E aqui Jesus fala especificamente, não vim trazer a paz, mas a dissensão, vai tirar a paz. E olha o que acontece no versículo 52. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa. 5 divididos. Quantos tinham sido indicados por Deus em 2003 para liderarem esta igreja? 5. E aqui Jesus fala, olha, 5 estarão divididos. Depois de um tempo em que andou-se com firmeza, agora, no segundo selo, chega-se um tempo onde vai haver uma divisão. Agora eu tenho que contar um pouquinho da história do ministério antes de avançar, para que você entenda melhor. Naquela época, um dos membros do ministério estava tomando iniciativas de redigir não só as profecias, como também as verdades, as luzes que o Senhor tinha dado com respeito à doutrina. E foi em meados de 2006 para 2007 que entregou na mão dos demais membros daquela comissão um material para que fosse analisado a ver se o ministério autorizava a sua publicação. O material era esse aqui. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai. Ocorre que estavam já começando a haver algumas divisões internas, enfim, coisas que, infelizmente, devido ao pecado das pessoas, acaba acontecendo. E aí, houve uma procrastinação na avaliação desse material durante 1 ano e meio. Foram 18 meses que o autor aguardou para que o material fosse analisado. E assim sendo, nada ainda tinha acontecido. Foi quando Deus também tocou o mesmo autor a trabalhar e desenvolver um material que se materializou nesse livro aqui, chamado O Oitavo. Vendo que os demais membros da junta diretiva pareciam não ter o mesmo interesse em que a obra avançasse, em que a pregação avançasse, este membro da junta conversou com outro membro, explicou a situação, e esses 2 membros viram que realmente não se podia retardar a obra de Deus por causa da indolência dos demais e, por que não, até de ciúmes e outras coisas. Não vem ao caso aqui falar em tantos detalhes. Fato é que tomou-se a iniciativa de publicar estes 2 materiais. Este, todavia, para nós, há um só Deus, o Pai. Foi publicado com o nome do autor, está aqui, Jairo Carvalho. E também esse livro, O Oitavo. Ambos os livros foram publicados em junho de 2008. Se eu estou bom de memória, foi isso, junho de 2008. Detalhe, esse livro aqui, ele estava sendo avaliado e tinha sido feita uma exigência pela comissão até para que ele saísse sem nome de autor. Isso demonstrando o interesse dos outros de talvez não ficarem se sentindo menosprezados em relação ao autor do material. E acabou que saiu esse livro impresso primeiro e depois aí os demais membros da comissão imprimiram o mesmo livro com o mesmo conteúdo, porém sem o nome do autor. Ficou marcada uma divisão dentro do ministério. 2 contra 3. 2, Alejandro e Jairo, contra os 3 demais. Os 3 demais, que eram a maioria, propagaram que esses 2 materiais eram uma iniciativa pessoal e não eram materiais do Ministério Quatro Anjos.
Portanto, não avalizavam o material. E aí, materializou-se uma divisão primeiro interna, que foi crescendo e mais tarde maturou numa divisão aberta e numa ruptura, numa separação. Em Lucas capítulo 12, versículo 51, o Senhor Jesus tinha dito: Cuidai vós que vim trazer paz à terra? Não vos digo, mas antes dissensão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Irmãos, exatamente como está escrito. 2 procurando levar a mensagem, 3 se posicionando contra e excluindo aos poucos a mensagem do seu seio. Ou seja, não, essa mensagem já não é o ministério, isso aqui já é iniciativa pessoal. Na sequência, houveram 2 eventos que não podem ser contestados por aqueles 3 que ficaram, nominadamente Rogério, Evandro e Rafael, que foi quando um daqueles 2 apresentou ao ministério uma outra mensagem, a qual estava produzindo muito efeito na África, na conversão das pessoas. E a maioria, aqueles 3, tomaram o voto de impedir a propagação daquela mensagem. A mensagem era o anúncio do juízo dos vivos, baseado no estudo sobre Esdras, capítulo 7. Posso dizer com propriedade porque que eu tenha conhecimento, até hoje, estas pessoas negam esta mensagem. Começou-se a pregar, mas devido à influência da maioria, retrocedeu-se. Então não se avançou com a pregação daquela mensagem. Aquela ruptura que já existia foi se aprofundando. Havia uma perseguição velada que aos poucos foi se convertendo numa perseguição aberta. Em seguida, também o mesmo pregador trouxe outra mensagem enfocando o juízo dos vivos, baseada, em Apocalipse, capítulo 12, a qual também foi rejeitada. O foco, a ênfase era Apocalipse 12, versículo 1. Viu-se uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, e estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Mostrava-se que aquela mulher representava a igreja, os membros da igreja preparando-se para o tempo do fim. E o tempo apontado era posicionado de acordo com o símbolo do dragão, no versículo 3. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, e tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. As 7 cabeças coroadas faziam conexão com Apocalipse 17, representando que os 7 papas da profecia, incluindo Bento XVI, já teriam reinado. Na prática, isso era o dizer que após o reinado de Bento XVI, nós estávamos com certeza no contexto do juízo dos vivos. Por quê? Mais à frente, no versículo 10, a Bíblia fala nesse contexto do momento onde Satanás cai lá do céu, e ouve-se, versículo 10, uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual, diante do nosso Deus, os acusava de dia e de noite. Ora, se ele estava acusando o povo é porque estava ocorrendo o juízo. E o juízo era de pessoas que estavam representadas pela mulher, que estava ali com dores de parto e tal, era de pessoas que estavam vivas e não mortas. Portanto, era o juízo dos vivos que estava em curso já nesta época. Esta mensagem também foi rejeitada. Então, note o que foi acontecendo. O candeeiro é a representação da palavra. Lembre de Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.
Quando o ministério Quatro Anjos vivia o momento da primeira igreja, foi dada advertência. Brevemente virei a ti e tirarei o candelabro. Quando agora chegamos a 2008, a partir de junho, as mensagens que vêm ao ministério começam a ser rejeitadas por essa liderança, essa maioria de 3. Então o que acontece? Gradualmente a luz da palavra que chega, ela não é aceita, ela é retirada do seio daquele ministério. Finalmente ocorreu o rompimento total. Ao final de 2011, saímos, na época, aqueles que pertenciam àquela junta diretiva, 2 saíram, foram nominadamente João Carlos e Jairo Carvalho. E fundou-se o ministério Quarto Anjo Advertência Final. Aquelas luzes que foram rejeitadas naquele ministério permaneceram nesse ministério. Continuou-se pregando sobre o juízo dos vivos, continuou-se pregando sobre Apocalipse 17 e sobre as demais profecias associadas às doutrinas, enquanto que o ministério anterior continuou rejeitando estas mensagens, notadamente o juízo dos vivos, Esdras 7, enfim, e outras mensagens foram sendo dadas ao ministério Advertência Final. Por exemplo, a luz que você já conhece e já viu em outros vídeos sobre as 2.300 tardes e manhãs, o seu cumprimento todo para o futuro, coisa que não existia como luz dentro do outro ministério. Também podemos citar aqui a luz sobre Daniel capítulo 11. Está sendo publicado um livro já sobre este capítulo, a explicação de todos os versículos. Enfim, o castiçal da revelação profética para os últimos dias continuou, mas continuou aonde? No ministério Quarto Anjo Advertência Final, tal como tinha sido profetizado. Vamos voltar lá para Apocalipse. Em Apocalipse 6, versículo 4, é dito: foi dado que se tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros. Quem sabe da história conhece, em 2011 houve uma divisão forte no ministério, ódio, outras coisas foram manifestadas, perseguição, e houve o equivalente a uma grande espada, simbolicamente falando. Nós já vimos que o primeiro selo teve o seu paralelo na primeira igreja. Sendo assim, o segundo selo deveria ter o seu paralelo na segunda igreja. E é aí que nós queremos chegar. Vamos para Apocalipse 2, versículo 8. A segunda igreja também fala da divisão, a divisão no ministério, dentro da igreja de Deus. Versículo 8. E ao anjo, capítulo 2 de Apocalipse, verso 8. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Ora, Deus fala que tinha alguém que se tornaria pobre, mas era rico. Irmãos, é ruim falar de si mesmo, mas muitos conhecem a minha realidade, como era a nossa posição financeira e no que ela se converteu. E eu vou deixar que essas pessoas testifiquem por mim. Mas aqui é dito: eu conheço a tua tribulação e pobreza e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Naquela época, aqueles que buscavam levar a mensagem adiante eram acusados, taxados de orgulhosos. Ah, esse aí quer agir só por ele, só ele quer mandar, etc. E era dito que esses iam levar outros atrás de si para a perdição, principalmente quando houve a ruptura com o ministério Quatro Anjos e formou-se o ministério Quarto Anjo Advertência Final. Agora, Jesus dá um recado para os fiéis daquela época, versículo 10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós da prisão, para que sejais tentados, digo, na prisão. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aqui ele fala de uma tribulação de 10 dias. Em profecia bíblica, quem nos acompanha já sabe, 10 dias representam 10 anos.
Se estamos certos ao apresentar a rotura a partir de junho de 2008, foi um marco dentro daquele ministério, isso quem conviveu lá dentro sabe, quem vivenciou aquela experiência sabe, a publicação desses livros foi um marco. 10 anos se decorrem a partir de junho de 2008, terminam em junho de 2018. Nos levariam, portanto, para o tempo da terceira igreja e do terceiro selo. E aí nós chegamos em algo que também não pode ser contestado, porque é uma realidade vivida hoje. Apocalipse 6, versículo número 5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: Vem! E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: 1 medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando ele fala, abriu-se o terceiro selo e viu-se um cavalo preto. Aquela igreja que começou pura em 2003, agora aos olhos de Deus, como é que está? Preta. Um dia foi branco, agora está preto. Significa que a igreja absorveu o mundo, que os membros que remanesceram nela, que os líderes que remanesceram nela, absorveram o mundo e estão seguindo as práticas do mundo. Não estão mais andando de acordo com a vontade de Deus. E o simbolismo de que está o líder com uma balança na mão, isso mostra que vai ser expedido sobre ele a sentença. Qual sentença é? Em Daniel, no capítulo 6, nós encontramos uma situação semelhante. E sabe-se que Apocalipse revela a Daniel, e quem participa e participou dos ministérios sabe que isso é uma realidade. E você que está nos acompanhando também, se já acompanhou outros vídeos, sabe disso. Aqui em Daniel, capítulo 5, diz assim, versículo 26 em diante. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e persas. Marcou, portanto, o fim de um império e o início de outro. O fim do reino de um e o início de outro. O fim do favorecimento de Deus para um e o início de outro. Versículo 30 diz, naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Portanto, na época do terceiro selo, fica marcado que um ministério se foi. Foi pesado na balança, mas foi achado em falta. E o reino que um dia tinha estado com ele, agora foi dividido e foi dado a outro. E é o que nós vemos. Havia um ministério de nome 4 anjos, e agora há outro de nome 4º anjo, advertência final. Voltando para Apocalipse 6, no versículo 6, falando da experiência dos remanescentes obedientes, diz assim, ouvi uma voz do meio dos 4 animais, dos 4 seres viventes, que dizia, 1 medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, não danifiques o azeite e o vinho. As expressões 1 medida de trigo por 1 denário e 3 de cevada por 1 denário, elas representam o seguinte, o denário é o salário de um dia, João entendia isso na época. Jesus usou até isso numa parábola, né? Diz que cada trabalhador ganharia 1 denário. Então, trabalha-se o dia inteiro e o que se consegue? 1 medida. 1 medida é o que se comia num dia. Então, é bem dizer, trabalhar para comer. Muita dificuldade financeira. Irmãos, quem está conosco dentro do Ministério de Advertência Final sabe como os líderes deste ministério têm passado. Eu não sou assalariado, mas ano passado vários ofereceram até oferta, sabendo das nossas dificuldades financeiras, e graças a Deus foi possível agradecer as ofertas e dizer a eles, olha, agradeço, mas de momento não vamos usar. Mas para mantermos essa experiência, a dificuldade foi tremenda. Quem está conosco sabe.
E tem vários que estão no ministério e estão passando por esta situação também. Isso aqui, irmão, só quem tem experiência para poder testificar. Mas você que está de fora, tem uma outra evidência que é mais fácil para você enxergar. Não danifiques o azeite e o vinho. Ora, o azeite é o símbolo do Espírito Santo, sempre foi. Os sacerdotes, os reis eram ungidos com óleo, representando a unção do Espírito Santo de Deus. E o vinho é uma representação do sangue de Cristo. O sangue de Cristo representa a graça de Cristo. A graça de Cristo está sobre este povo fiel e obediente. E aqui um conforto até para nós que temos vivenciado esta situação. A voz vem do meio dos 4 animais. No meio dos 4 animais está o próprio Jesus. É Jesus quem está nos confortando. Nós, os poucos que pertencemos a este ministério, estamos nesta caminhada. E está também ordenando que esta experiência seja relatada para confirmar a fé de você que está hoje assistindo e procurando qual é a igreja remanescente. E você está vendo o cumprimento das profecias. Você está diante dela. Você que tem fé, você que viu a Bíblia se cumprindo até agora, nos relatos que foram sendo passados aqui, você está sendo convidado a fazer parte desta igreja, a igreja remanescente de Deus. E aí nós temos em Apocalipse capítulo 3 o relato da terceira igreja. Capítulo 2, perdão. A terceira igreja, que é a igreja de Pérgamo, a partir do versículo 12. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois. Quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Aqui, a Bíblia relata um período de conflito, como nós já colocamos. Por um lado, pessoas que estão onde está o trono de Satanás. Alguns poucos que retêm o nome dele não negaram a fé. Mas devem se guardar contra as doutrinas de Balaão, que ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Aqui uma advertência para nós, porque toda igreja ela tem uma advertência. Advertência para que nós, que estamos permanecendo no caminho, não nos deixemos levar pelos prazeres do mundo, pela sensualidade, por coisas que podem se transformar em ídolos nas nossas vidas. Ou seja, a obra nas nossas vidas tem que ser completa. É verdade que somos a igreja verdadeira? Somos. Existem aqueles que são o trono de Satanás? Sim. Aqueles que ficaram lá no ministério antigo, que como na segunda igreja era dito, se diziam judeus, mas não eram. Eram antes a sinagoga de Satanás. Agora eles são entendidos como o trono de Satanás. Por quê? Satanás está dominando sobre eles. A igreja lá ficou preta. Mas aqui, onde a cor não está preta, Deus tem advertências também. Portanto, não é motivo de ninguém se orgulhar. Nós temos que andar humildemente diante de Deus, afastando tudo aquilo que Deus nos aponta e fala: olha, isso não. Isso aqui ele pode atrapalhar a minha comunhão contigo. E que não haja nada entre nós e Deus. Eu faço um apelo a você. Esse apelo serve para mim, serve para todos aqueles que creram nesta mensagem e sabem agora qual é a igreja remanescente,
o ministério quarto anjo, advertência final. Lancemos de nós tudo que é das nações pagãs. Tudo que a palavra não aprove, tiremos das nossas vidas, do nosso cotidiano, do nosso lazer, enfim. Que a nossa vida seja 100% dedicada ao Senhor. Faça esse convite a você. Deseja você ter esta experiência? Porque Jesus vai buscar uma igreja sem mancha e sem defeito, conforme está em Efésios, capítulo 5, versículo 25. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Que Deus possa nos dar esta vitória. Se este é o teu desejo, fazer parte desta igreja, estar nesta condição que o Senhor coloca, santa e irrepreensível, quero orar por você agora. Vamos fechar os olhos. Senhor nosso Deus, que tremenda responsabilidade nós temos e nós não somos dignos de nada. Quero pedir perdão pelos meus pecados, pelos pecados do teu povo. Pedir que o Senhor possa, ó Deus, nos humilhar, mas nos purificar e nos colocar como a tua igreja pura, que sejamos a igreja triunfante. Somos fracos, Senhor, o povo mais fraco da terra, mas queremos, ó Deus, fazer a tua vontade. Ajuda-nos, ó Deus, dá-nos a vitória. Mantém este teu pequenino povo em pé, esta tua frágil igreja remanescente, mas que na força do teu poder, do poder do teu Espírito, ela se torne um poder invencível e que avance vencendo e para vencer até o final. Crendo que é o Senhor quem está conosco, que foi o Senhor quem ordenou a transmitirmos estas verdades preciosas para os teus filhos encontrarem o caminho. Nós nos colocamos nas tuas mãos, deixamos as consequências da mensagem contigo e que o Senhor nos ajude, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós vamos ficando por aqui, mas antes eu quero invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida e convidar você para fazer parte desta igreja remanescente, sem rodeios. Se você quiser fazer o estudo bíblico para dar o passo do batismo, entre em contato conosco. Nosso meio de contato é o WhatsApp, número DDD, se for Brasil, se estiver fora do Brasil, tem que pôr o 55, mais 55. Se estiver dentro do Brasil, 41 99509 8425. Você também nos encontra pelo YouTube, no canal youtube.com/TV Advertência Final e pode acompanhar as pregações que são disponibilizadas terças-feiras a partir de 8 da noite e sábados em 2 horários, 15 para as 10 da manhã, Escola Bíblica das Crianças e 11 horas da manhã, Mensagem do Culto. Você também nos encontra pelo site advertenciafinal.com.br. Agora sim, quero invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Convido você a fechar os olhos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus te abençoe. Espero daqui para frente andarmos juntos como igreja remanescente de Deus e que Deus nos ajude. Estamos em pé até o final. Até lá, Deus abençoe.